Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver mais uma aula aqui de geometria analítica. Nós vamos trabalhar hoje com dependência linear. Dependência linear é um conceito complicado, na verdade é um conceito que a gente vê a fundo numa disciplina de álgebra linear. Mas como a gente está trabalhando com vetores no plano, nós vamos ver o equivalente a essa definição que eu vou passar para vocês agora no plano, usando o quê? A geometria. E para nós o que vai interessar mesmo, na verdade, é saber a geometria e não saber a definição que existe algébrica nesse caso. Mas vou passar a definição algébrica para que a gente já tenha um primeiro contato com ela, ok? Então, ó, nós vamos dizer que um conjunto de vetores, o 1, o 2, o n, é linearmente independente, que a gente previa por Li, se, quando eu pego essa equação, alfa 1, 1, mais alfa 2, o 2, mais etc, alfa n, o n, resultando no vetor nulo, onde os alfas 1, 2, A1, A2, A n, que aparece aqui, são todos números reais, obrigatoriamente, a única maneira de você fazer essa conta dar certo é pegando todos os números reais A1, A2, A n iguais a zero. Ok? Então, para ser linearmente independente, essa equação só pode ter uma solução. A1 igual a 2 igual a n igual a zero. Se você conseguir fazer com que isso é o que a gente chama de uma combinação linear dos vetores 1, o 2 e o n. Se você conseguir achar uma combinação linear desses vetores, resultando no vetor nulo, em que um desses coeficientes não é zero, é diferente de zero, então a gente diz que o conjunto é linearmente dependente. Mas se todos são obrigatoriamente zero, ele é Li. Veja que é lógico que se eu fizer todos iguais a zero, a conta dá certo. Mas eu quero mostrar que a única possibilidade para essa conta dar certa é fazer todos eles iguais a zero. Não tem uma possibilidade igual àquela de uma propriedade da última aula, quando você pega U menos U. U menos U, os coeficientes são 1 e menos 1. A conta dá zero. Então, o U não pode ser linearmente independente com o próprio U. Tá bem? Mas em R2, tem uma maneira mais simples a gente saber quando um conjunto é linearmente independente ou linearmente dependente. Basta usar a geometria. Se o meu conjunto tiver só um vetor, ele vai ser LD somente se esse vetor for nulo. Então, o conjunto unitário, que tem apenas um vetor do R2, se esse vetor for diferente do vetor nulo, ele é Li. Acabou. Se for o vetor nulo, ele é LD. Então, simplesmente olhando para o vetor, eu já sei se é Li ou LD, não tem que fazer nenhuma conta. Se o meu conjunto tiver dois vetores, U e V, ele vai ser LD somente se esses vetores tiverem a mesma direção. Né? São vetores que são paralelos a uma mesma reta. Então, se eles não tiverem a mesma direção, eles vão ser Li. E no R2, qualquer conjunto com 3 ou mais vetores sempre é LD. Eu não preciso nem me preocupar. Se eu estou trabalhando no plano R2, se eu pegar um conjunto com 3 vetores, 4, 5, sempre vai dar LD. Então eu não preciso, na verdade, usar aquela definição algébrica que eu coloquei no começo, eu basta usar a geometria que tem do R2. Isso vale para o R2. Cuidado, tá bom? Então, proposição, olha. Dois vetores U e V vão ter a mesma direção, sem somente dizer, existe o número real K, tal que um deles é K vezes o outro. Então, U é igual a KV ou V é igual a KU, tanto faz, tá bom? Quer dizer, dois vetores vão ter a mesma direção se um é múltiplo do outro. Então, eu estou tentando trazer para uma conta algébrica a ideia, ou a definição, o conceito deles serem paralelos à mesma reta. Dois vetores vão ser paralelos a uma mesma reta se um é múltiplo do outro. Tá bem? Como é que a gente prova isso? Olha, uma pequena ideia da demonstração, onde eu vou usar aquela expressão inicial. Se o IV tem a mesma direção, então o conjunto V é LD. Então você tem reais A1 e A2, não ambos nulos, tais que essa conta dá o vetor nulo. Porque se obrigatoriamente o A1 e o A2, os dois fossem zero, o conjunto seria Li. Essa é aquela definição inicial. Então eu posso, como um dos dois pelo menos é diferente de zero, eu vou supor que o A1 é diferente de zero. Então o A1 sendo diferente de zero, ó, vou passar o A2 para o lado de lá, A1U vai ser igual a menos A2V. Posso dividir tudo por A1, porque ele não é zero. O vetor U é menos A2 sobre A1, V. Eu vou tomar K como se fosse A2 sobre A1. Então isso está mostrando que dois vetores são paralelos, sem somente ser
um é múltiplo do outro. Dois vetores são LD, ou dois vetores têm a mesma direção, sem somente C, um é múltiplo do outro. É lógico que se isso acontece e um deles vai ser paralelo ao outro, tem a mesma direção, porque foi assim que a gente definiu quem era o K vezes V. Se o K for positivo, tem mesmo sentido, se o K for negativo, tem sentido oposto. Tá? Por exemplo, verifique se os vetores U e V, o vetor 2, 3 e 4, 5, formam um conjunto LI ou LD. Então, para ser LD, tem que existir um número real K, tal que U se escreve como K vezes V. Então, U, 2, 3, posso escrever como K vezes 4, 5? Bom, se isso for verdade, ó, o 2 tem que ser igual a 4K e o 3 tem que ser igual a 5K. O K é o mesmo. Então, o K aqui vai ser igual a quanto? Separa o K, 2 dividido por 4, K é igual a meio. Resolve aqui, isola o K, 3/5. Meio é igual a 3/5? Não, não são iguais. Então, não existe um número real K que faz essa igualdade dar certo. Porque para acertar a primeira vale meio, para acertar a segunda vale 3/5, mas o K só tem um valor, K é um número real. Então ele tem que ser o mesmo K, tanto na primeira como na segunda coordenada. Portanto, esses vetores, não existe o real K que satisfaz isso, portanto os vetores são LI. Ou seja, eles não têm a mesma direção. Não são paralelos a uma mesma reta. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, determine o valor de x para que esses vetores, ó, x8 e o 2, 4, formem um conjunto LD. Então agora eu quero que eles sejam LD. Então eu quero que exista um valor de K, tal que U se escreva como KV. Então U é x8, K vezes V, que é 2, 4. Então o x tem que ser igual a 2K e o 8 vai ter que ser igual a 4K. Agora, 8 igual a 4K, eu consigo isolar o valor do K. Ó. O K vai ser 8 dividido por 4, o K é 2. Bom, se o K é 2, qual é o valor do x para que dê certo a minha conta? Bom, se o K é 2, o x vai ser 2 vezes 2. Então, logo, o x deverá ser igual a 4. Então, se o x for 4, o vetor 4, 8 e o vetor 2, 4, eles formam um conjunto LD. Na verdade, 4, 8 é 4 vezes, que é o K, né? Desculpa, 2 vezes, que é o K que você achou, o vetor 2, 4. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 4 dá 8. Bem? Dois vetores U com coordenadas AB e V coordenadas CD formam um conjunto LD, sem somente C, o determinante da matriz 2 por 2 formados pelas coordenadas de U e as coordenadas de V é 0. É uma outra maneira de eu verificar se os vetores são LI ou são LD. Calculo o determinante da matriz que tem as coordenadas dos vetores na primeira linha e as coordenadas do segundo vetor na segunda linha. É uma maneira mais simples do que procurar aquele K. Se esse determinante dá 0, eles formam um conjunto LD. Se der diferente de 0, eles formam um conjunto LI. Né, olha, vamos verificar, por exemplo, que esses vetores são LI ou são LD. Então, calcula o determinante. Ó. Coordenadas do primeiro vetor, 1 menos 4. Coordenadas do segundo vetor, menos 2, 8. O determinante é 8, menos com menos daria mais, então fica menos 8, 0. Portanto, os vetores U e V são vetores LD. Os dois têm a mesma direção. Aí, uma maneira mais prática usando o determinante de matriz. Novamente, o determinante de matriz ajudando a gente a ver uma condição geométrica, né? Que os vetores são paralelos a uma mesma reta. Por um determinante eu consigo verificar isso. Determine o valor de x para que esses dois vetores formem um conjunto LD. De novo, vamos usar um determinante. Ó. Determinante pega as coordenadas do primeiro vetor x9, coordenadas do segundo vetor 4x. Então isso aqui o determinante vai dar x² menos 36. Para que eles formem um conjunto LD, eu quero que essa conta seja igual a 0. Portanto, o x² vai ter que ser igual a 36, então o x é igual a mais ou menos 6. Então, se o x for 6 ou menos 6, esses dois vetores formam um conjunto LD, ou seja, vão ser paralelos a uma mesma reta. Olha, o determinante resolvendo de novo. Essa conta me dá uma informação geométrica. Se for diferente de 6 ou menos 6, eles vão ser LI, porque um conjunto ou é LI ou é LD, não tem meio termo. Se ele não é LD, ele é LI. Se ele não é LI, ele é LD. Tá bom? 3 pontos estão alinhados sem somente seus vetores. Pega os pontos ABC. AB e BC formam um conjunto LD.
Veja, a gente já sabia verificar quando 3 pontos estavam alinhados, olhando o determinante que eu colocava as coordenadas dos vetores e a terceira coluna igual a 1. Tá? Eu estou dando uma outra condição. 3 pontos vão estar alinhados quando eu pego o vetor AB e o vetor BC, formados, ou então, se você quiser, AB e AC, ou BC, quer dizer, formo 2 vetores com esses 3 pontos, se eles são vetores que são paralelos, têm direção de uma mesma reta. Olha aqui na reta, ó. Pega o vetor AB e o vetor AC, ó. Eles têm a mesma direção, sentido contrário, mas a mesma direção, porque os pontos estão alinhados. Se o ponto A tivesse deslocado para cá, se você pegasse o AB e o AC, eles não teriam a mesma direção, porque seriam lados de um triângulo. E um triângulo tem 2 lados paralelos. Ok? Vamos ver aqui mais um exemplo. Ó. Determine os valores para x para que esses pontos A, B e C estejam alinhados. Então agora eu tenho x envolvendo aqui 2 dos 3 pontos. É o mesmo procedimento. Ó. Vou criar o vetor AB. Então o vetor AB é x menos 2, 3 menos 1. Então vai dar x menos 2 e aqui, olha, fica 4. O vetor AC, 3 menos 2, x menos 1 também. 3 menos 2 dá 1, x menos 1, aqui fica mais, x mais 1. Tá bom? Vamos calcular o determinante e igualar o determinante a zero para forçar que esses pontos estejam alinhados. Então o determinante da matriz vai ficar coordenadas do vetor AB, x menos 2, 4. Coordenadas do vetor AC, 1, x mais 1. Quero o determinante igual a zero. Então o determinante é x menos 2 que multiplica x mais 1, menos 1 vezes 4, menos 4 igual a zero. Desenvolvendo, eu caio na equação do segundo grau, x2 menos x menos 6 igual a zero. Só desenvolver aqui, aplicar a distributiva. E as raízes são x igual a 3 ou x igual a menos 2. Então, se o x for 3 ou menos 2, esses 3 pontos também vão estar alinhados. Ou seja, esses vetores AB e AC vão ser paralelos a uma mesma reta, vão ter a mesma direção. Bom? Proposição. Isso aqui é muito importante para nós, mais para frente. Tá? Nós vamos usar uma proposição bem parecida no espaço. Essa aqui é no plano. Eu vou fazer até o desenho do que está acontecendo para vocês. Suponha que eu tenho um conjunto LI. Então, U e V são vetores que não têm a mesma direção, não são paralelos. Qualquer vetor W no plano que eu pegue, eu consigo achar reais alfa e beta, tal que o vetor W vai se escrever como alfa U mais beta V. Ou seja, eu consigo escrever W como uma combinação linear dos vetores U e V. Ok? Ou eu consigo decompor o vetor W como uma componente na direção de U e uma outra componente na direção do vetor V. A gente pode mostrar isso usando aquela definição algébrica que nós vimos lá no começo, do LI e LD, tá? Como a gente fez no caso anterior. Mas eu não quero fazer isso. Vamos fazer um desenho no plano para explicar o que está acontecendo. Eu acho melhor. A gente faz o desenho e mostra como é que a gente consegue achar essa decomposição. Tá bom? E depois eu faço uma conta real para a gente achar quem é o valor do alfa e o beta numericamente. Tá? Então, olha, está aqui o meu plano cartesiano. Eu tenho um vetor U e um vetor V e um vetor W. Então, esses dois vetores, U e V, não são paralelos. E eu quero escrever esse vetor W como sendo um vetor paralelo a U, alfa vezes U, mais um vetor paralelo a V, beta vezes V. Então, como é que eu faço? Olha, quando eu saio do zero e somo o vetor W, eu vou definir um ponto lá na extremidade, um ponto B aqui na extremidade. Então, por esse ponto, eu vou passar uma reta que é paralela ao vetor V, que tem a mesma direção de V, até ela encontrar a reta suporte do vetor U. Então, lá, pego o ponto P e eu passo uma reta paralela a V até encontrar a reta suporte de U. Isso vai determinar um pedaço do U aqui. Um pedaço do U nada mais é do que um alfa vezes U. É um vetor que vai ter mesma direção de U, só que o tamanho dele é menor que o tamanho de U. Então é um alfa, que dá para descobrir qual que é. Se estiver apontando para cá pelo desenho, esse alfa ainda vai ser positivo, o mesmo sentido. Agora, por P, passa uma reta paralela a U até encontrar a reta suporte por V. Então, ó, a reta por P paralela a U é essa. Ah, mas não cortou V. Não é o V que tem que cortar a reta suporte de V. Então, eu aumento aqui a reta suporte de V até que eu encontre esse ponto. Então, esse vetorzinho aqui, olha, que eu estou construindo de zero até essa intersecção,
também é um vetor que vai estar na direção de V. Então, ele é um beta V. Observa que esse vetor que aparece aqui é exatamente igual a esse vetor. Esses dois lados são paralelos, esses dois lados são paralelos, da maneira como eu construí. Então, isso forma um paralelogramo. O paralelogramo, os lados são 2 a 2 paralelos e tem mesma medida. Então, isso aqui representa o mesmo vetor que esse, e esse pedacinho aqui, ó, representa o mesmo vetor que esse. Então, vou pegar a cópia desse vetor e jogar para cá, ó. Então, esse primeiro vetor aqui vermelho, eu vou chamar ele um pedaço de U, ele é o alfa U. É daqui que aparece o alfa. Esse outro vetor vermelho aqui, como ele tem a mesma direção de V, ele é um pouco maior que V. Ele é um beta vezes V. Esse beta deve ser maior que 1. Não sei quem que ele é, vamos achar ele depois. E ele também se reproduz aqui, ó. Ele aparece exatamente do lado de cá. Esse vetor aqui é exatamente o beta V. Ok? Ó, esse lado é paralelo a esse, tem mesmo comprimento, os dois estão apontando para cima, é o mesmo vetor, é o mesmo deslocamento. E agora, no desenho, ó, o W ficou escrito exatamente como esse vetorzinho alfa U, mais esse vetor beta V, que é o que eu queria fazer. Escrever W como alfa U mais beta V. Tá? É lógico que eu posso fazer isso tudo algebricamente, mas eu quis fazer no plano para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Por quê? Vocês usam direto isso em física, né? Ó, decompor uma força numa soma de dois vetores, o primeiro paralelo ao deslocamento e o outro ortogonal ao deslocamento da partícula, por exemplo. Tá certo? Aqui eu peguei duas direções que não precisam ser ortogonais uma à outra. Dá para fazer também. Então, o que fizemos na figura anterior foi decompor o vetor V, o vetor W, desculpa, como soma de dois vetores, um paralelo a U e o outro paralelo a V. Vamos ver um exemplo disso que dá para fazer. Como que fica as contas? Dados os vetores U e V, escreva o vetor W, 39, como soma de dois vetores, um vetor V1 paralelo a U e um vetor V2 paralelo a V. Tá? Vamos lá. Então, eu quero escrever W como alfa U mais beta V. Esse aqui é o V1 e esse aqui seria o V2. O W é o 39. Alfa vezes U, vetor 1, 2, mais beta V, beta vezes menos 1, 1. Então, essa igualdade acontece se você tiver 39 igual a alfa menos beta, é a primeira coordenada, quando eu somo tudo isso aqui, ó, algebricamente. E 2 alfa mais beta, é a segunda coordenada. Esse par vai ser igual a esse se o 3 for igual à primeira coordenada e o 9 for igual à segunda coordenada. Então, eu vou ter um sistema, ó. O alfa menos beta tem que ser 3, o 2 alfa mais beta tem que ser 9. Resolvendo o sistema, eu vou ter alfa igual a 4 e beta igual a 1. Portanto, eu consigo escrever o primeiro vetor V1, que é paralelo a U, ele é 4, que é o alfa, vezes 1, 2. Dá o vetor 4, 8. E o V2, quem que ele é? Ele é o beta vezes o vetor V. Então, ele é 1 vezes menos 1, 1, que dá menos 1, 1. Observa que se eu somar V1 mais V2, é 4, 8 somado com menos 1, 1. 4 menos 1 dá 3, 8 mais 1, 9. Exatamente o vetor W. Então, eu decompus o W como soma de dois vetores, um paralelo a cada vetor. Agora, cuidado. Essa decomposição pode não existir se esse vetor for LD. Lembra que na hipótese inicial lá, eu pedia que o meu conjunto, que tinha U e V, era um conjunto LI. Os vetores não tinham a mesma direção. Né, ó, vamos ver um exemplo. Ó. Vamos pegar o vetor U igual a 2, 1, o vetor V igual a 4, 2. Logicamente, esses vetores são paralelos, né? É só multiplicar esse vetor por 2, ó. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 1 dá 2. Então, um é múltiplo do outro, eles são paralelos, formam um LD. Será que eu consigo escrever 6, 4 como soma de dois vetores, um paralelo a cada um? Eu vou tentar fazer a mesma coisa, olha. Escrever W dessa forma. Então, 6, 4 é alfa 2, 1 mais beta 4, 2. Então, 6, 4 vai ser, ó, 2 alfa mais 4 beta, alfa mais 2 beta. Comparando, vai ficar 2 alfa mais 4 beta igual a 6, alfa mais 2 beta igual a 4. Tentar resolver esse sistema da seguinte maneira. Ó, isolei o alfa nessa equação, como sendo 4 menos 2 beta, e vou substituir na primeira. Então, vai ficar 2 vezes o alfa. Quem que é o alfa? 4 menos 2 beta. Mais 4 beta, isso tem que ser 6. Quando eu faço essa conta aqui, vai ficar, olha, 8 menos 4 beta. Somo com 4 beta, cancela. Então, isso aqui vai ficar o quê? 8. Isso tem que ser igual a 6, desculpa. Então, vai ficar 8
Menos 4 quartos menos 4 beta igual a 6. Então vai ficar 8 igual a 6. Que a gente sabe ser falso. Ok? Logo, o sistema não tem solução. Por quê? Eu não consigo decompor porque esses vetores, U e V, nesse caso, são vetores paralelos, LD, de mesma direção. Ok? Bom, obrigado, pessoal. Até a próxima.